O presidente Lula visita amanhã a cidade de Juiz de Fora para acompanhar a força-tarefa que está sendo realizada para ajudar as vítimas. Agora, quem traz as informações ao vivo é a Ariane Bittencourt. Ariane, o presidente já fechou a comitiva e outra coisa que eu queria saber é se o senador Rodrigo Pacheco vai. Como é um momento tão delicado para a cidade, ele é pré-candidato, não sei se seria o caso. Pois é, Raquel, mais uma vez boa tarde a você e a todos que nos acompanham. O Palácio do Planalto ainda está fechando essa comitiva que vai acompanhar o presidente Lula nessa visita amanhã à zona da Mata Mineira. Então a lista ainda não está fechada, apesar de já haver grandes indicativos de quem serão os integrantes desse grupo. Qual que é o plano inicial, Raquel? O presidente Lula vai sobrevoar primeiro as regiões mais afetadas pelas chuvas e depois na prefeitura de Juiz de Fora. Ele vai se encontrar com lideranças de Juiz de Fora, de Ubá e também do município de Matias Barbosa, que são aqueles que foram mais atingidos até aqui por toda essa tragédia. Houve nos últimos dias um entendimento aqui no Planalto que, a despeito das ações anunciadas pelo governo federal de socorro às famílias em Minas Gerais, era importante que o presidente fosse pessoalmente até lá, para demonstrar a solidariedade, ouvir as lideranças, ouvir as pessoas também que lá estão, como uma forma de fato, demonstrar o apoio da União nesse momento que vivem esses municípios e o Estado como um todo diante dessa tragédia. Então, a gente tem, por exemplo, confirmadas a presença da primeira-dama, também do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, lembrando que essa pasta ficou encarregada de fazer o pagamento daquele auxílio no valor de R$ 800 por pessoa atingida para a compra ali de materiais um pouco mais imediatos. Também existe a expectativa da presença, já essa também confirmada, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A Saúde que tem enviado kits emergenciais com medicamentos e insumos para as regiões mais atingidas. Então, um grupo de ministros deve acompanhar o presidente justamente nessa viagem. Houve também e há a expectativa da presença de Rodrigo Pacheco. Mais cedo, eu conversei com alguns interlocutores do senador que me disseram que aguardavam um convite oficial do Planalto e que, se esse convite chegasse, ele estaria disposto a também integrar esse grupo para prestar solidariedade a essas famílias atingidas por lá. Lembrando o seguinte, Raquel, para além desse auxílio no valor de R$ 800, nessa semana o governo federal anunciou o adiantamento dos pagamentos do Bolsa Família e também do BPC, o benefício de prestação continuada. Homens do Exército foram enviados, destacados pelo Ministério da Defesa, para que possam engrossar a busca por vítimas e também o atendimento logístico ali, auxiliando o Corpo de Bombeiros local, além de um helicóptero, uma aeronave que foi destacada para esse trabalho. Quando a situação se agravou, não é, na terça-feira última, o presidente Lula estava fazendo uma escala em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, voltando da viagem à Ásia para o Brasil, e ali ele conversou com algumas dessas autoridades, decretou o estado de calamidade pública em Juiz de Fora e disse que faria questão de colocar o governo à disposição de toda a ajuda necessária. Então, a expectativa é que nessa viagem de amanhã, que foi ali confirmada de última hora, até hoje, bem cedinho, não se sabia ao certo se Lula iria ou não, apesar do seu desejo e da avaliação do Planalto de que isso seria importante. Ela acontece amanhã, então, com uma comitiva de ministros que saem de Brasília e no começo da tarde tem essa reunião marcada lá na Prefeitura de Juiz de Fora. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, Ariane Bittencourt. Ranier Bragon, vem para cá. Eu me lembro de uma chuva forte que deu aqui em São Paulo, eu acho que foi logo no início do mandato do Lula e do Tarcísio, em que eles se uniram aqui para ajudar na reconstrução. O Lula veio, teve uma imagem forte ali dos dois juntos e teve uma coordenação de ações. Eu estou com informações desencontradas sobre o Romeu Zema, se ele vai ou não vai de Juiz de Fora. Conversando lá no gabinete do governador, me disseram que não chegou o convite, no Planalto eles dizem que convidaram, enfim, as informações estão desencontradas. E aí vem essa informação também meio truncada, não se sabe se foi convite para o Rodrigo Pacheco acompanhar o Lula. Rodrigo Pacheco
né, que é pré-candidato ao governo de Minas. A situação tão difícil, né, em Juiz de Fora, tanta gente morreu. E já aconteceu isso em outras ocasiões, né? E essa mistura de campanha com morte, com chuva. Raquel, exatamente. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Situação muito difícil lá em Juiz de Fora, né, na Zona da Mata, e é esperado nesse momento que as principais autoridades ali que têm responsabilidade direta, elas não só acompanhem, não só façam essas visitas aí para sobrevoo, para ter imagem, mas que tenham ações concretas ali de auxílio e também que respondam a eventuais omissões, né? O fato é que o governo de Minas é adversário político do governo federal. O governador Romeu Zema, ele inclusive é pré-candidato à presidência, em oposição a Lula, é um crítico, um dos principais críticos aí ao governo federal, e é do Partido Novo, um partido que faz oposição ao governo Lula. O governo também é de oposição e, como você falou, o presidente Lula tem como expectativa montar um palanque ali em Minas Gerais que tenha o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como o seu principal, como seu palanque, seu principal candidato. Mas numa situação como essa é impensável e não há um mínimo de razoabilidade que se coloque questões políticas acima da necessidade da população e das respostas que o poder público tem que dar. O poder público estadual, prefeitura lá, que é comandada pelo PT também, e o poder público federal. Então, vamos ver nessa visita amanhã se as interferências políticas que, por hora, levam a essas informações truncadas, Raquel, se isso é superado ou se isso vai, de alguma forma, ser um obstáculo ali a essa visita e ações que devem ser dadas e respostas também que devem ser dadas amanhã, Raquel. Porque muito pior do que informações truncadas é ações truncadas, né? Que o que se precisa é de união, todo mundo trabalhando junto. União, governo do estado, prefeitura, em prol ali da região, da cidade, das pessoas que estão precisando de apoio, de amparo e de ajuda.